Glória a Deus, louvado seja Deus. Essa é a última terça-feira do ano. Eu quero dizer que quem veio essa última terça-feira não perdeu o seu tempo. Quem está aqui não perdeu o seu tempo. Se você é solteiro ou solteira, você não perdeu o seu tempo vindo aqui hoje. Amém? Não sei. Amém? Ah, sim. Acho que você não acredita muito, não. Tem pessoas que estão solteiras há tanto tempo que já acham impossível Deus colocar alguém no caminho deles. Pessoas que já estão nessa situação há bastante tempo, pessoas que passaram por situações difíceis, relacionamentos difíceis, e já acha mais fácil um cometa atingir em cheio a terra do que eles conseguirem alguém que realmente vale a pena. Mas eu quero te dizer que você está enganado. Que Deus é a pessoa, Deus é aquele que é capaz de colocar a pessoa certa no seu caminho. O tema dessa mensagem hoje é encontrando a pessoa certa. Encontrando a pessoa certa. Essa mensagem de hoje também poderia se chamar Os 7 Passos de Ruth, mas eu achei melhor encontrando a pessoa certa. Encontrando a pessoa certa, porque tem uma coisa a respeito de encontrar a pessoa certa. E aí eu quero que você se ligue bastante nisso, porque pode ser revelador para você. Para encontrar a pessoa certa, antes disso, existem pessoas certas na nossa vida para qualquer tipo de coisa. Por exemplo, existe uma pessoa certa que vai ser aquela que vai abrir uma porta para você, de uma porta de trabalho, uma porta que vai te abrir possibilidades profissionais. Deus tem pessoas certas assim. Existem também aquelas pessoas certas que vão te ajudar na sua vida espiritual. De repente alguém que vai ser alguém usado por Deus, que vai trazer uma palavra, que vai ser revelador para você, que vai ser transformador para a sua vida. Existem pessoas certas assim também. Mas também existe a pessoa certa, que Deus vai levantar na sua vida para completar você. A outra parte da laranja, a outra metade. Essas pessoas certas, para que elas aconteçam na nossa vida, deixa eu te falar uma coisa que isso aí pode ser que você ainda não tenha percebido. Para que você encontre a pessoa certa, escreve isso. Para que você encontre a pessoa certa, você também precisa ser a pessoa certa. Se você não encontrou ainda a pessoa certa, é porque você ainda não é a pessoa certa. A gente coloca a culpa sempre em Deus. Deus, o Senhor não manda a pessoa certa. Senhor, o Senhor não me apresenta a pessoa certa. Senhor, mas você ainda não é a pessoa certa. E hoje eu quero te convidar para, no livro de Ruth, saber quem é a pessoa certa e como ser a pessoa certa. Porque não adianta só, eu quero achar a pessoa certa, mas você é a pessoa errada. Então, no livro de Ruth, nós vamos ler. O texto que nós vamos ler completo de Ruth, eu gostaria muito de ler os 4 capítulos de Ruth, mas não vou fazer isso não. Vou ler só o primeiro, para a gente entender qual é a situação de Ruth, e depois os demais a gente vai comentando. Vamos lá, Ruth, capítulo 1. Para aqueles que não sabiam que existia esse livro na Bíblia, existe, tá? Realmente existe esse livro de Ruth aí. É depois de Juízes, não sei se isso adianta, mas... Vamos lá, Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi.
Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém, de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos parar aí, só para a gente entender. O texto diz que houve uma fome sobre a terra. E esse homem, marido de Noemi, chamado Elimeleque, ele resolveu sair com a sua família, a sua esposa e seus 2 filhos da terra de Belém e ir para a terra dos moabitas. Mudar de terra, porque sabe como é quando a situação está ruim, quando as coisas não vão bem, quem sabe mudando de lugar as coisas melhoram. Como alguns fazem aqui, né? Teresópolis não tem emprego, Teresópolis a coisa não está boa, quem sabe lá na região dos lagos a coisa melhora. Mas ninguém conta que no meio daquela possibilidade de melhora, vem uma crise financeira e o que estava melhor piora e piora de um jeito ainda pior do que estava antes. A situação de Noemi e sua família foi assim. Quando eles foram para lá, o seu marido faleceu. Ela ficou apenas com os 2 filhos e os filhos se casaram, conheceram lá algumas mulheres daquele povo, moabita, uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Mas algo aconteceu também na vida dessa família. Versículo de número 6. Então se levantou ela com as suas noras. Voltando um pouquinho, versículo número 5. Morreram também os 2 filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Eles saíram da terra deles para encontrar uma situação melhor. Mas chegando lá, morreu o marido e morreram os 2 filhos. E agora não tinha mais homem naquela família. Só ficaram Ruth, Noemi e Orfa. Noemi resolveu então, versículo 6, então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Olha que coisa. Eles saíram de Belém porque havia fome. Foram para Moabe. E Moabe, ao invés de alimento, encontraram morte. Depois que encontraram morte, ouviram que Deus ajudou a terra de onde eles saíram. Deus ajudou a terra de onde eles saíram. Irmãos, quantas vezes nós não temos paciência para esperar Deus fazer e nós queremos fazer? Ela saiu de lá, seu marido morreu, seus filhos morreram. E depois ela ouviu que Deus estava ajudando o lugar de onde ela saiu. E se ela não tivesse saído? Se ela não tivesse saído, se ela tivesse permanecido lá, será que ela não ia conseguir a ajuda que o povo está conseguindo agora? Pois bem, o homem erra, mas Deus não erra. O homem escolhe mal, mas Deus não escolhe mal. Deus sabe o que faz, sabe o que escolhe, sabe o que prepara. Bom, versículo 7, pelo que saiu do seu lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um para a casa de sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de outro marido. Então elas beijou e elas levantaram a voz e choraram.
Irmãos, isso aqui já é uma situação um tanto quanto rara. Eram duas noras que eram como filhas. Elas estavam com Noemi, mas Noemi se compadeceu delas e liberou elas. Olha só, vocês podem ir embora, volta para a casa da mãe de vocês, porque vocês foram boas esposas, boas noras, mas acabou. Volta para a casa da mãe de vocês. Versículo 10, dizendo-lhe, certamente voltaremos contigo para o teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Permanecereis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mas amargo-me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim, pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Porém Ruth respondeu, não me instes para que te deixe, e me obrigues a não te seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Noemi era do povo de Israel, do povo de Deus. Ela sai da sua terra, ela perde o seu marido, perde os seus filhos, restam apenas suas noras. Suas noras não conheciam a Deus, não eram do povo de Deus. Isso me chama a atenção para uma coisa. Quando nós desobedecemos a Deus e andamos pelos nossos caminhos, e algo ruim acontece, quando há perdas, quando há tragédias, quando há desventuras seguidas, nós temos a tendência de culpar Deus por isso. Noemi falou, olha, Deus descarregou a sua mão contra mim. E aí, vem um antitestemunho, ou um contrário ao testemunho, ela diz assim, olha só, volta lá para a casa dos pais de vocês, volta para os deuses de vocês. Como é que um crente vai falar isso para o outro? Fala assim, ó, volta para os deuses de vocês lá. Se servia lá o diabo, volta para lá. Porque com Deus vocês não vão arrumar nada, porque Deus já resolveu acabar com a minha família, acabar com tudo, e vocês não vão ter nada, volta. Pois bem, uma resolveu e voltou. Mas Ruth disse não, eu vou ficar contigo. E aonde quer que você for, eu vou. E o teu Deus vai ser o meu Deus. Embora eu não conheça, mas esse teu Deus vai ser o meu Deus. Irmãos, às vezes nós nos tornamos tão amargos que nós queremos afastar as pessoas de Deus. Porque Deus não fez algo na nossa vida, ou porque Deus deixou alguma coisa acontecer na nossa vida, nós começamos a dar um antitestemunho, dizendo assim, olha, não vai servir o Senhor não, vai lá, volta, vai viver a tua vida, porque não adianta. Será que você já deu esse conselho para alguém? Vai viver a sua vida, você é jovem, vai embora. Não vem atrás de mim não, porque de mim para mim não está adiantando nada. Volta para a sua terra. Ruth não cedeu ao mau testemunho de Noemi. Sabe, nós precisamos aprender isso com Ruth. Quer ser a pessoa certa? Não ceda
aos maus testemunhos. Maus testemunhos nós temos de montão por aí. Pessoas deixando Deus, falando contra as coisas de Deus, blasfemando contra Deus, agindo de forma contrária, falando uma coisa, mas vivendo outra, mas não ceda aos maus testemunhos. Olha, Noemi, isso que você está me falando, não adianta, eu vou servir o teu Deus da mesma forma. Quantas vezes nós somos parados pelos maus testemunhos, nós somos influenciados para o mal pelos maus testemunhos, olhamos para isso e o nosso coração desanima. Olhamos para isso e não temos mais força para prosseguir. Irmãos, o que Ruth tinha? Era muito mais vantagem para ela voltar para a terra dela, lá onde ela já conhecia, para o povo dela, do que ir atrás de Noemi. Noemi era velha, Noemi não tinha expectativa nenhuma. Uma mulher viúva e sem filhos não tinha expectativa alguma na vida. Mas a primeira coisa que a gente aprende com Ruth é que Ruth foi fiel. Foi fiel. Sabe, são atos assim, que parecem tolos, que parecem atos impensáveis, assim, isso não é besteira, você vai fazer isso, você vai estragar a sua vida. Noemi falou isso mesmo, eu não tenho mais filho. Mesmo que eu tivesse um marido agora, o que não tem mais esperança, mas se eu tivesse um marido agora, tivesse filho agora, vocês iam ter que esperar o filho crescer, isso ia demorar, vocês iam perder a sua vida, vai embora. Ela diz, não vou. O teu Deus vai ser o meu Deus. Versículo 16 diz assim, versículo 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela deixou de lhe falar nisso. Assim as duas mulheres foram-se até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam, não é esta Noemi? Respondia-lhes ela, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Quantos crentes têm o seu nome mudado pela amargura? Deus não fez isso na minha vida, Deus deixou isso acontecer, eu vivo amargurado. Eu não quero mais fazer nada, não me chame mais servo, não me chame mais crente, não me chame mais filho ou filha de Deus, não me chame mais disso, porque eu sou amargurado. Não me chame mais bênção, e aí bênção, não me chame mais assim, porque eu sou amargurado. Eu não quero ser mais uma bênção para ninguém, eu vou viver a minha vida porque eu sou amargurado. Se fosse depender do testemunho de Noemi, para Ruth permanecer, Ruth já teria ido embora há muito tempo. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, para encontrar a pessoa certa, você precisa ter qualidades que vão além daquilo que é normal. Ruth tinha qualidades além daquilo que é normal. Pelo fato dela ser moabita, pelo fato dela não pertencer ao povo de Israel, mas dentro dela havia uma integridade, um caráter, uma responsabilidade, um compromisso acima do normal. Ela não era qualquer pessoa, ela mostrava uma postura, uma definição de caráter diferenciado. Coisas assim, muitas vezes, parecem perda de tempo. Parece que ninguém está notando e ninguém está vendo isso. Que isso não vai servir de nada, mas no tempo certo, Deus vai trazer honra para esse comportamento de justiça, de retidão e de fidelidade. No tempo certo, Deus vai manifestar a glória, a graça dele por causa dessa fidelidade.
Versículo 21, cheia, parti. Olha que declaração terrível. Porém vazia, o Senhor me fez voltar. Porque me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim. O Todo-Poderoso me afligiu tanto. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Rute, sua nora, a moabita, chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Ok. Havia uma pessoa certa. A pessoa certa se chamava Boaz. Boaz. Nós não vamos ler o texto todo, nós vamos citar algumas coisas, são 4 capítulos, eu não vou ler o livro todo para você, mas eu quero citar algumas coisas. Boaz, segundo o texto, era um parente de Noemi. Segundo a lei da época, o capítulo 3 explica isso com todos os detalhes. Quando existia um parente de alguém que tinha perdido o marido, perdido filhos, perdido todas as coisas, esse parente, ele agiria como um resgatador, ou um remidor. Todos os bens daquela mulher, ele queria remir, resgatar. E ainda, se alguma mulher, sendo esposa ou filha, ele teria que assumir como dele. Boaz era esse remidor. Se você quiser depois ler com todos os detalhes, leia, não vai ser perda de tempo. Leia todos os detalhes desse encontro de Rute com Boaz. Mas uma coisa a gente identifica nesse relacionamento de Rute e Boaz. E a primeira coisa que eu quero destacar para você é que o testemunho, entenda bem, o testemunho de Rute foi adiante dela. E é assim que funciona. Os nossos testemunhos, as nossas justiças, a nossa fidelidade vai adiante de nós. Não são só as notícias ruins que vão adiante de nós, não. A nossa bondade vai adiante de nós também. Sabe o que acontece? É que às vezes as notícias ruins são mais interessantes. As pessoas gostam mais de falar. As pessoas gostam mais de comentar, mas aquilo que você faz de certo, de reto, isso também impressiona muito mais e vai com muito mais força. E o testemunho de Rute foi à frente dela. No capítulo 2, no versículo 10 e versículo 11, diz assim: Então ela, inclinando-se, prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: Por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela está falando com Boaz. Boaz permitiu que ela colhesse as espigas na plantação dele. Então ele respondeu, versículo 11, respondeu-lhe Boaz: Eu ouvi falar de tudo o que fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido. Como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e como vieste para um povo que dantes não conhecias. Se eu te falar uma coisa sobre a pessoa certa, principalmente para aqueles que estão precisando, estão desejando casar, sabe, ouvir falar de você é importante. O que as pessoas estão ouvindo falar de você? Quais são as notícias que chegam sobre você? Fulano é uma benção. Aquela ali é mulher de Deus. É varoa de fogo. A unção está sobre ela. Aquela ali, olha, conhece a palavra. Olha, aquela ali faz uma oração. Já vi de fundo levantar com aquela ali orando. Quais são as notícias que estão chegando a seu respeito? Ou será que estão chegando a seu respeito? Ih, rapaz, aquilo ali é luta.
Olha que mulherzinha, meu Deus do céu. Tu não pode falar nada com ela que o negócio se espalha. Olha, quais são as notícias que estão chegando a você? Irmãos, irmãs, as notícias a respeito de nós, elas vão à nossa frente. Quando você chegar lá, as notícias a teu respeito já chegaram. Se forem boas, glória a Deus. Vai ajudar. Agora, se for ruim, você já sabe que você já vai ter uma dificuldade. Boaz começou a se interessar porque ele ouviu. Que mulher é essa? Que podia ter ficado lá na casa do pai dela, da mãe dela, no meio do povo dela, e vem para cá para acompanhar uma velha que vai morrer daqui a pouco. Que mulher é essa? Quem é que faz isso? Ninguém faz isso. Uma outra coisa, irmãos. Olha, para impressionar, você precisa fazer coisas que ninguém faz. O que as pessoas no mundo normalmente fazem? Ah, eu vou colocar a roupa mais sensual, mais sei lá o quê. Ah, eu vou fazer mais sei lá o quê. Blá, blá, blá. Isso é o que todo mundo faz. Para chamar verdadeiramente a atenção, tem que fazer algo que ninguém faz. E quando se trata da obra de Deus, aquilo que ninguém faz, muitas vezes, é aquilo que mais tem oportunidade para fazer. Eu fico impressionado com a obra de Deus, porque a obra de Deus é assim. Quanta oportunidade tem de se fazer algo que é bom. Porque quando ninguém faz, a oportunidade é sua. Sabe uma coisa que ninguém faz? Ninguém começa uma oração aqui às 8 da manhã. Ninguém começa. Ninguém faz isso. Ó a dica. De repente, você assim, irmãos, convida um irmão, o outro, eu vou chegar mais cedo na igreja e vou orar lá. Aí um chama o outro chama, poxa, oração, não, eu vou lá também. E entre um glória e o outro, né? Entre o aleluia e um glória a Deus, de repente, pinta aí uma unção de alegria, né? E a coisa acontece, por quê? Você está orando, está na casa de Deus, Deus começa a levantar. Poxa, olha só, fulano começou a orar, não tinha ninguém. Cheguei lá, estava sozinha lá orando. Mas ela estava lá orando. Irmãos, isso impressiona, isso chama atenção. Alguém ouve, eu ouvi falar que tem uma reunião de oração em 8 horas, que as irmãs vêm orar. Como é que é isso? É isso aí. Ouvir falar. Mas olha só, uma outra coisa é que Ruth também soube se colocar no lugar dela. Essa geração de hoje é uma geração que sabe de tudo e não sabe de nada. É uma geração, desculpe o termo, mas é uma geração convencida. Que acha que sabe das coisas, que entende das coisas, porque está tudo na internet. Deixa eu te explicar uma coisa. O fato de estar tudo na internet não quer dizer que está tudo assimilado por você. Você pode ser muito espertinho e saber de muita informaçãozinha de internet, mas você não tem experiência de vida, e experiência de vida não é simplesmente saber das coisas. É também saber se portar e esperar pelas coisas. Sabe, é muito comum você pegar um garoto de 20 anos que tem toda a força física e colocar ele para levantar, misturar massa ou embolsar uma parede, e pegar um senhor já com seus 50, 60 anos, e esse senhor de 50, 60 anos dá uma coça nele quando se trata de cimento e embolsar a parede. Você fala assim, mas como é que pode? Um rapaz de 20 anos, com toda a força, não conseguiu embolsar meia parede. O moço foi lá, 60 anos, embolsou a parede toda. Como é que pode isso? Sabe por quê? Nem tudo é força. A experiência conta. Nem tudo é força. A gente, quando está com a força toda, a gente é muito convencido. Eu sou forte, rapaz, eu faço, eu aconteço. É muito convencido, mas não faz nada. E Ruth sabia se colocar no lugar dela. Havia uma pessoa mais experiente, com mais sabedoria, que ela podia ouvir e podia
se apoiar. Capítulo 2, no versículo 20. Olha o que Noemi disse à sua nora. Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Acrescentou Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Noemi falou: olha, esse é o homem, esse é o cara. É esse aí. Aí no capítulo 3, a gente começa a ver Noemi dando a Ruth o caminho de como fazer as coisas. Eu quero te dizer uma coisa agora. Existe um caminho certo para se fazer as coisas. E existem um monte de caminhos errados para se fazer as coisas. Existe um caminho certo. Noemi dá a Ruth o caminho certo para se fazer a coisa. Diz que Noemi disse para Ruth, capítulo 3, versículo 3 diz assim: lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, então desce a eira, mas não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Isso é uma sabedoria, né? Olha só, entenda. Noemi fala assim: minha filha, olha só, deixa o homem comer e beber. Isso é sabedoria, irmãos. Um homem com sede e com fome não serve para nada. Não pensa direito. Não tem condição de raciocinar. Deixa o homem se acalmar, ele trabalhou o dia inteiro, ele vai comer e ele vai beber. E ele vai ficar tranquilo. Aí você vai fazer o seguinte: quando ele repousar, você vai notar um lugar ali e você vai se deitar ali, aos pés dele. Não é do lado dele, não é abraçando ele, nada disso, é aos pés dele. Irmão, isso é muito forte, sabe por quê? Isso mostra uma posição de humildade. Vai deitar aos pés dele. E ele te dirá o que deves fazer. Noemi está mostrando com isso que ela conhecia os trâmites para o relacionamento e para todo o processo de remissão, e também conhecia o caráter de Boaz. Ela sabia que com isso Ruth não estava se oferecendo a Boaz da forma que nós conhecemos hoje, de uma mulher se oferecer, de estar o homem dormindo lá e vai se oferecer. Não é isso, não. Ela sabia que naquela forma ela estava colocando Ruth numa posição de submissão, para que ela pudesse dizer exatamente quem ela era e o que esperava dele. Sabe o que tem acontecido hoje? Tem havido uma inversão de valores de pensamento. Antigamente, um rapaz tinha que batalhar muito para conseguir namorar uma menina. Ele tinha que impressionar ela, ele tinha que conquistar ela, ele tinha que ter todo um artifício para conseguir chegar lá. Hoje em dia, a coisa está muito diferente. Hoje em dia, você tem até que correr de algumas, porque o negócio está feio. A coisa inverteu. Ruth foi, fez como Noemi falou. Então desceu da eira, versículo 6, e fez conforme tudo que a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo Boaz comido e bebido, e estando já de seu coração alegre, olha aí, depois que comeu e bebeu, o coração ficou alegre. É assim que funciona. É verdade? Está certinho, está certinho. Né? Coração ficou alegre, veio a deitar-se ao pé de um monte de grão. Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe o pé e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente, voltou-se e viu uma mulher deitada a seus pés. Perguntou ele: quem és tu? Isso é um homem de caráter. Porque um homem sem caráter não pergunta nada.
Não é verdade? Quer nem saber quem é. Viu uma mulher deitada no pé dele e falou assim, não quer nem saber quem é. Mas um homem de caráter pergunta, quem é que está aí? Quem és tu? Então, versículo 9, perguntou ele, quem és tu? Disse ela, sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste após jovens, que quer pobres, quer ricos. Olha a integridade de Rute, ela era livre. Ela poderia procurar alguém mais jovem, alguém mais interessante, tanto pobre quanto rico. Ela poderia fazer isso, mas ela não fez. Provavelmente Boaz já era um homem de uma certa idade. E ela foi para aquilo que era justo e reto. E Boaz viu mais uma vez que aquilo que ele já tinha ouvido a respeito dela era verdade. Muitas vezes nós podemos procurar situações mais fáceis. E o mundo está oferecendo um monte de coisa aí. Fácil. Os garotos aí, os rapazes aí, é fácil. É fácil. As meninas aí, tudo é fácil aí fora, é fácil. É fácil fazer bobagem, é fácil se perder. É fácil ir atrás daquilo que está aí sendo oferecido. Mas Rute não fez. Rute foi naquilo que era certo. E aí, o versículo 11 diz assim, agora, minha filha, não temas. Tudo o que pedires, eu te farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Que honra! A mulher veio de um outro povo e chegou ali e a fama dela era, essa é uma mulher virtuosa. Texto de Provérbios fala, mulher virtuosa, quem a achará? O valor dela excede o valor de rubis. Quem vai achar uma mulher virtuosa? Rute era uma mulher virtuosa. Então, o que aprendemos com Rute? Aprendemos que Rute é fiel, aprendemos que a fama, a testemunho de Rute chega antes dela. Nós aprendemos também que Rute é virtuosa. É virtuosa. Bom, Boaz, de fato, era a pessoa certa. Diz o texto que Boaz falou assim, versículo 12, embora seja verdade que eu sou o remidor, ainda há outro remidor mais chegado. Vem cá, fala a verdade. É claro que Boaz já estava interessado. Boaz queria. Né? Era certo que ele queria. Ela já estava ali. Era simplesmente ele falar assim, ó, vou fingir que não sei, eu caso com ela, acabou e pronto. Mas ele falou, não, tem alguém na minha frente. Pergunta, você abriria espaço para alguém? Você está ali fazendo, não, tem um amigo que gosta dela, eu vou abrir a mão para ele, meu amigo, nem para amigo, nem para inimigo. Mas Boaz era de fato um homem de integridade. E diz o texto que Boaz foi procurar esse outro remidor, encurtando a história, achou o camarada, explicou a situação dele, olha só, você tem o direito, você é o primeiro remidor, você vai ficar com as terras, mas também vai ter que casar com Rute. O cara falou, opa, peraí. Com as terras até posso ficar, mas eu não posso casar com ela não. Então eu vou fazer o seguinte, fica você, e vamos tratar isso aqui. Chamou os anciãos, o costume era tirar o sapato, um tirou o sapato, deu para o outro, firmou o acordo, pode ir lá meu filho, vai lá, vai Remi, vai você, que eu não quero não. E Boaz foi. Então, no capítulo 4, ele casa com Rute. Irmãos, a pessoa certa, ele age como um homem.
ou como uma mulher. Ele age de maneira precisa. Nós também necessitamos resgatar a geração de Boaz, de pessoas que agem com integridade. Sabe, se você quer namorar uma menina, se você gosta dela, se você se interessa por ela, deixa eu te explicar uma coisa. A opinião da menina conta, mas a opinião da família também conta. Não pense você que, não, ela gosta de mim, eu gosto dela e pronto, eu amo ela e acabou. Não pense você que é só isso que importa, não. Não é só isso que importa, vocês não são separados do mundo, vão para a lua, vão viver sozinhos na lua. Não é assim que funciona. Então a opinião das pessoas em volta conta. Ainda mais se você não é dono ainda do seu nariz. Se você já é adulto, trabalha, paga suas contas, ok, não vai dar satisfação a ninguém, mas se você não faz isso, você tem que conquistar a família toda, meu filho. Sabe por quê? Porque o menor sinal de mau caratismo a seu respeito, eu vou te dizer como pai, eu vou ser o primeiro a sabotar. Entendeu? Eu vou ser o primeiro a dizer, não presta, sai fora, sai fora. Vou fazer de tudo para te derrubar. É sério. Primeiro sinalzinho que não vai contar com o meu apoio em nada. Então você já sabe que para conquistar a menina tem que conquistar o pai da menina também, né? Convida ele para ir no cinema, paga um cinema para ele. Por que só quer levar a filha no cinema? Me leva no cinema, cara. Paga um cinema para mim, como uma pipoca, da grande. Sprite, porque eu gosto de Sprite. Tem que ter o apoio. Se não tiver apoio, meu filho, nada feito. Se não tiver o apoio, nada feito. Nós precisamos de uma geração como Boaz, uma geração que respeita os padrões, respeita aquilo que está estabelecido, respeita a família, respeita a opinião. Se alguém disse não, é não. Se alguém diz é assim, é nessa regra, é nessa regra. Se alguém diz é esse horário que tem que trazer a minha filha, é esse horário que tem que trazer, não tem conversa não. Não, que ficou legal lá, a gente distraiu, vou te quebrar, vai nessa. Se falou que é 10 horas tem que estar lá, não tem essa conversa não. Não pense você, não, o pai dela não esquenta, é legal, ele vai... Legal? Vai atrás dessa. Não pensa, ele não é assim, ele não é seu amigo. No mínimo, ele te tolera. Então, tudo que você puder fazer para manter ele calmo e satisfeito, faça. Porque se você começar a vacilar, ele vai ser o primeiro a te mostrar o rumo da porta. Bom, Noemi teve, diz o texto, lá no finalzinho, capítulo 4, estamos terminando. Noemi teve a sua vida restaurada por causa de Ruth. Versículo 13 diz assim, capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Então ele a conheceu, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, olha que coisa tremenda, a tua nora que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz.
Olha, você tem uma tarefa difícil, mas é possível. Ser uma nora, ser um genro, que seja melhor do que 7 filhos. Você chegar e falar assim, ó, os meus filhos são bons, mas a minha nora arrebenta. Olha, eu gosto de falar dos meus meninos são bênçãos, mas a minha nora é especial. Olha, os meus filhos são, mas o meu genro, rapaz, o cara é show. Alguém já teve testemunho assim de nora ou de sogra ou de sogro? Sua sogra já falou isso de você? Já falou, olha, esse meu genro é uma benção. Se você não tem, meu filho, você tem que se esforçar um pouco mais. E se você quer conquistar uma sogra aí, alguém para falar bem de você, seja uma benção. Noemi teve a restauração na sua velhice. Ruth foi melhor do que 7 filhos. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo isso aconteceu, por que Deus tirou essa mulher lá daquele povo e trouxe essa mulher para o meio do seu povo, sabe? Às vezes Deus traz pessoas, e aí porque Deus coloca a pessoa certa, porque Deus sabe que Ele precisa colocar aquela pessoa ali, porque aquela pessoa é o componente que falta para o que Ele está fazendo. Esse filho que Ruth e Boaz tiveram, se chamou Obed. Glória a Deus. E esse Obed é o pai de Jessé, que por sua vez é pai do rei Davi. Por que essa história toda? Por que essa confusão toda? Por quê? Porque Deus queria levantar alguém para o seu povo, que não poderia ser feito de outra matriz, senão de Ruth e Boaz. O homem confunde, o homem erra, o homem se desvia, mas Deus não erra. Deus é aquele que traz a pessoa certa para o lugar certo, na hora certa. Esse é o nosso Deus. Então, querido, não fique preocupado demasiadamente não, porque se você é a pessoa certa, Deus vai trazer a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? É isso que eu creio. Deus é aquele que traz a pessoa certa, na hora certa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria orar por você. É a última terça-feira, vamos ficar de pé. Eu sei que você quer ter a pessoa certa. Mas eu quero te chamar aqui à frente para orar, se você quer ser a pessoa certa. Porque ter a pessoa certa é só uma questão de ser a pessoa certa. Quando você é a pessoa certa, Deus vai colocar a pessoa certa no seu lugar. Então, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você quer ser a pessoa certa? Que seja uma geração de Ruths e de Boaz, que seja levantada para ser a pessoa certa. Na hora certa, Deus vai levantar a pessoa certa. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, vamos orar, vamos orar. Você que já está tudo certo e resolvido, erga sua mão para cá, abençoar, né? Quem já está tudo resolvido, você não, eu estou resolvido, não preciso de nada, está bem. Então abençoa quem está precisando. Senhor, em nome de Jesus, eu te glorifico, Pai, te exalto. Porque a Tua palavra nos ensina tanto, Pai. Nos ensina tanto. Senhor, e com uma mulher lá de um outro povo, um povo que não te conhecia, Senhor, foi capaz de ensinar tanto, Senhor. Tanto a respeito do Teu propósito. Pai, nessa noite, nós aprendemos com Ruth. Aprendemos com Boaz. Aprendemos, Senhor, com essas pessoas, ó Pai, que mostraram uma integridade tão grande.
Senhor, e muitas vezes nós estamos buscando algo para a nossa vida, nós queremos algo melhor na nossa vida, mas nós precisamos também ser melhor. Precisamos ser melhor. Melhores, melhores, melhores e melhores. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nessa hora que o nosso coração esteja aberto, Senhor, não apenas para encontrar a pessoa certa, porque essa pessoa certa o Senhor vai colocar no nosso caminho, mas, Senhor, para sermos a pessoa certa. Senhor, nos ajuda, Senhor, a chegarmos no ponto, no nível que o Senhor deseja para nós. Senhor, em nome de Jesus, que possamos buscar coisas excelentes para a nossa vida. Senhor, que possamos ser exemplo e o nosso testemunho vá à nossa frente, vá diante de nós, que as pessoas ouçam falar de nós, Senhor, e sejam impactadas, sejam impressionadas por aquilo que o Senhor tem feito através da nossa vida. Senhor, que algo extraordinário, Senhor, aconteça na nossa vida de tal forma, Senhor, que a pessoa certa vai ser tocada por esse testemunho. Vai ser tocada por essa notícia, vai entender que ele de fato, ou ela de fato é a pessoa certa. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos aqui, Senhor, que o Senhor há de levantar a pessoa certa na vida de cada um. Sim, Senhor, segundo a necessidade do Senhor, segundo o desejo do Senhor, segundo o propósito do coração. Meu Pai, o Senhor há de levantar, ó Pai, a pessoa escolhida que o Senhor tem para cada um nessa noite. Meu Pai, eu te glorifico porque esse ano de 2016 será um ano, Senhor, muito diferente do que foi 2015. Senhor, muitos vão encontrar a pessoa certa nesse ano. Senhor, portas serão abertas, não apenas para relacionamentos, ó Deus, mas também para trabalhos, para ministérios, para posições. O Senhor vai colocar a pessoa certa, Senhor, no nosso caminho. Senhor, em nome de Jesus nós profetizamos que vamos encontrar, ó Pai, pessoas que vão abrir caminhos para nós. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e nós já te glorificamos, Pai, porque Tu és o nosso Deus e tudo vem das Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia.